Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história de José do Egito. De acordo com o relato bíblico, em Gênesis, José governou o Egito sob as seguintes condições: anos de fartura. José governou durante 7 anos de grande fartura. Durante esse tempo, armazenou o trigo em abundância por todo o Egito. Anos de fome. Após o período de fartura, seguiram-se 7 anos de fome. Tempo total de governo. José assumiu o governo aos 30 anos e morreu aos 110 anos, indicando que exerceu posição de autoridade por cerca de 80 anos. No total, embora os 14 anos de fartura e fome fossem os principais do seu plano administrativo. José, que foi vendido como escravo aos 17 anos e passou cerca de 13 anos entre a casa de Potifar e a prisão. Tornou-se governador do Egito aos 30 anos, após interpretar o sonho do faraó. Durante muitos anos, os irmãos esconderam do pai a verdade sobre José. Vou começar com o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de 8 a 16. O capítulo 7 fala do discurso de Estevão. É um dos mais importantes de Atos, pois faz uma longa memória da caminhada histórica do povo. Estevão recorda a fidelidade de Deus e destaca alguns fatos. É aqui, no versículo 8 a 16, ele fala de José, mas Deus estava com ele. A vitoriosa providência de Deus na vida de um homem. Situações adversas podem bater à sua porta, e se você não tiver certeza de que Deus está no controle, você fica com medo, sem rumo, sem direção, sem esperança. José foi fiel na adversidade e na prosperidade. Foi fiel a Deus, ao seu pai, ao seu patrão e ao faraó do Egito. Ele nos ensina muito, principalmente sobre a fidelidade e a confiança em Deus. Temos 7 elementos que nos levam a essa conclusão: amado pelo pai, odiado pelos irmãos. Segundo, vendido por moedas de prata. Terceiro, desceu ao Egito em tempo de prova. Quarto, perseguido injustamente. Quinto, abandonado. Sexto, exaltado depois da aflição. Sétimo, salvador de um povo em tempo de fome. Primeira verdade, Atos capítulo 7, versículo 9. Os patriarcas, os 12 filhos de Jacó, venderam José, mas Deus estava com ele nos problemas. Deus não o livrou dos problemas. Sua família era poligâmica. A família de Jacó era marcada por conflitos, rivalidades e preferências. Sem uma família monogâmica, já surge inveja e ciúmes de um irmão pelo outro, de um pai pelo filho ou do filho pelo pai. Imagine Jacó, que tinha 4 mulheres e filhos com todas elas. A mãe de José e Benjamim, Raquel, era a mulher do coração de Jacó. Daí a preferência pelo filho e a inveja dos outros. Jacó amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice. Assim, mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Seus irmãos notavam que o pai o amava mais do que aos outros filhos. Por isso, passaram a rejeitá-lo e não eram capazes de falar pacificamente com ele.
O erro de Jacó como pai foi demonstrar claramente que amava mais José do que os outros filhos. O pior ainda acontece quando José tem um sonho e conta para os irmãos. Eles ficaram furiosos com ele, porque ter sonho é uma coisa, agora contar é outra. O sonho mostrava os irmãos se ajoelhando diante dele. Como se não bastasse, José teve outro sonho e contou novamente. Desta vez, o pai e os irmãos se curvavam diante dele. Eles passaram a odiá-lo ainda mais. Muita inocência de José contar isso aos irmãos. Seus irmãos tinham ciúme, conspiraram contra ele para matá-lo. Debochavam dele, dizendo: lá vem o sonhador. Ou seja, José era odiado dentro da própria casa. E ele tinha apenas 17 anos. Resolveram eliminá-lo. Matemos ele. Jogaram José numa cisterna e ficaram comendo pão, enquanto ele implorava para ser tirado dali. E eles o ignoravam totalmente, indiferente ao sofrimento do próprio irmão. Então viram uma caravana de ismaelitas e o venderam como mercadoria por 20 moedas de prata. Vemos aí um ser humano tratado como objeto descartável. O tráfico humano que, infelizmente, ainda existe até hoje no nosso mundo. Judá teve a ideia de vendê-lo e dividir o dinheiro. Rubens, o irmão mais velho, não estava presente. Pegaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam de sangue para mostrar ao pai Jacó. Quando Jacó viu a túnica, entrou em profunda tristeza e não aceitava consolação. José chega ao Egito com 17 anos, sem identidade, sem raízes, simplesmente uma mercadoria humana, uma máquina de serviço, como tantos outros. José é seduzido pela esposa de Potifar. José era bonito, novo, inteligente e excelente administrador. Ela colocou os olhos nele e passou a tentá-lo diariamente. Ela o chamava para se deitar com ela, mas José não aceitou. Ele evitava até ficar perto dela. Em uma dessas vezes, ela o agarrou e ele fugiu. José preferiu ir para a prisão com a consciência limpa do que para a cama com a consciência culpada. Por que ele não ficou com ela? Será por quê? Primeiro, pela consciência da presença de Deus em sua vida. Segundo, porque era fiel a Deus e fiel ao seu patrão Potifar. Ele não queria trair o seu senhor. José é esquecido na prisão. Passa de luta em luta e não questiona Deus. Mesmo Deus estando com ele, enfrentou problema atrás de problema. Mas não desanimou, não perdeu a confiança. Deus estava dando forças para ele nos momentos difíceis, assim como dá para todos nós. Atos, capítulo 7, versículo 10. E o libertou de todas as suas aflições. Aqui vemos a intervenção de Deus, que o exaltou no tempo oportuno. José passou por problemas, mas saiu deles no tempo certo. Olha a demora de Deus. Deus age no seu tempo. Mesmo assim, ele não desesperou, nem desistiu, porque confiou.
José foi promovido e levantado para uma grande obra. Depois de viver um grande deserto, foi colocado em posição de destaque e tornou-se instrumento de bênção na vida dos outros. O copeiro do faraó leva José até o faraó e José interpreta o sonho dele, dizendo que o Egito seria o celeiro do mundo, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, o faraó escolheu José para governar o Egito e o projeto de Deus se cumpre. Gênesis capítulo 45, versículo 5. Quando José reencontra os irmãos, ele diz algo impressionante. José reconhece que, apesar do erro dos irmãos, Deus dirigia o seu destino, mesmo tendo ido para o Egito de maneira tão dolorosa. Ele consegue enxergar propósito em tudo. Olha como José tinha um olhar diferente. Podemos viver a mesma situação, mas a forma de enxergar muda tudo. Gênesis capítulo 45, versículo 18. José chama os irmãos para viverem no Egito e ainda promete dar o melhor da terra para eles. Além disso, manda carros do faraó para trazer as mulheres, as crianças e seu pai. Olha só, ele poderia ter desprezado os irmãos, poderia ter escolhido a vingança, mas José não pagou o mal com o mal, pagou o mal com o bem. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Nas bênçãos de Jacó aos filhos, José é chamado de ramo frutífero junto à fonte. Gênesis capítulo 50, versículo de 15 a 21. Jacó morre e os irmãos de José ficam com medo. Eles pensam: e se José guardou rancor contra nós e agora quiser se vingar? Então mandam pedir perdão. E José responde: vós planejastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar a vida de um povo numeroso em tempo de fome. E ainda diz: não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. José os tranquilizou e falou com eles afetuosamente. Gênesis capítulo 50, versículo 22. José viveu no Egito e chegou aos 110 anos. Sua esposa se chamava Azenete. Conheceu os filhos de Efraim, cujo nome significa Deus me tornou fecundo na terra da minha opressão. E também Manassés, que significa Deus me fez esquecer minhas fadigas e a casa paterna. Olha a bênção de Deus na vida de José, porque foi um homem bom, um homem que escolheu fazer o bem. Que história inspiradora para nós! E a pergunta é: o que mais chama sua atenção na história de José? A fidelidade, a perseverança ou o perdão? Segundo, como você reage quando é injustiçado ou magoado por alguém? Terceiro, você conseguiria perdoar como José perdoou os irmãos? Quarto, quantas vezes você já pensou que Deus tinha se esquecido de você por causa das lutas que está vivendo? Quinto, você está permitindo que as feridas da vida afastem você de Deus ou aproximem você dele? José nos mostra que a dor não tem a última palavra quando deixamos que Deus esteja no controle da nossa vida. Ele foi traído, humilhado, vendido e esquecido,
mas permaneceu fiel a Deus e transformou o sofrimento em propósito. Talvez hoje você esteja no poço, na prisão ou vivendo um tempo de silêncio. Mas lembre-se, o mesmo Deus que esteve com José na luta também esteve com ele no tempo da vitória. Não desista. Não permita que a dor afaste você de Deus. Continue firme, continue fazendo bem, porque aquilo que hoje parece derrota, amanhã pode se tornar testemunho da fidelidade e da providência de Deus na sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de fazer o seu comentário, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para que você receba mais vídeos do nosso canal.